volta, vamos continuar nossos estudos falando agora sobre divisibilidade e critérios de divisibilidade. Eu já comentei em vídeos anteriores sobre a divisibilidade. Verificar se um número é divisível pelo outro é quando eu tenho uma divisão exata com resto zero, tá? E para que servem os critérios de divisibilidade? Eles servem para nos auxiliar a identificar, usando algumas regras, e olhando para aqueles números que serão divididos, verificar se são divisíveis ou não, tá? Sem fazer a conta efetivamente. Eu separei alguns que eu acho que são mais simples de compreender e que podem ser usuais, né? Diferente de outros que são um pouco mais elaborados, com estratégias aritméticas um pouco extensas e que aí não compensa você utilizar aquele critério e sim ir para a conta em si, tá? Então, vamos ver. Quando que um número vai ser divisível por 2? Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, quando ele for um número par, tá? Todo número par é divisível por 2. Por menor ou maior que ele seja, se eu pensar no número 20.756, por exemplo, eu sei que vai ser divisível por 2 sem necessidade de fazer a conta, porque é um número que termina com o 6, portanto é um número par, e o número par é divisível por 2, ok? Quando que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Exemplo, número 37. 3 mais 7, ó, vamos somar? 3 mais 7 dá 10. 10 é divisível por 3? Não, eu não tenho uma conta exata se eu dividir 10 por 3. Se eu tento, então, fazer aqui, por exemplo, o número 135, por exemplo. 135, ó, somando 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9, ó, tô somando os algarismos. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Portanto, 135, se você fizer a continha, 135 dividido por 3, você vai ter um resto zero, uma conta exata, ó, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 15 menos 15, ó, resto zero. Então, esse é o critério de divisibilidade por 3. E agora por 4, qual é a regra? Como que eu identifico se um número é divisível por 4? Por 4, eu consigo usar o critério com números a partir do 100. Por que a partir do 100? Porque ele pede para a gente identificar se os dois últimos algarismos, se eles são 0 ou se eles são números que são divisíveis por 4, ó. O 100 terminou aqui com 2 zeros, portanto, vai ser divisível por 4. 100 dividido por 4 dá 25, divisão exata. E o 324? Quanto que vai dar a minha conta aqui, ó? O 24, ele é divisível por 4, né? 4 vezes 6 dá 24. Se eu tento fazer 324 dividido por 4, nós temos o quê? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. O resto, zero. Isso aqui dá 81. Portanto, número divisível por 4. Certo? Esse é o critério de divisibilidade por 4. E por 5? Por 5 é bem fácil. Se o número terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Se não, não é, tá? Então, posso ter desde o 5, o 10, o 15 até o 3.555 ou
10.270, olha só, números pequenos e números grandes, terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Se terminou com qualquer outro algarismo, pode tentar fazer a conta que não vai dar exata, tudo bem? Por 6, para ser divisível por 6, aí eu vou ter que unir esses dois critérios. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Vamos pensar? Exemplo, 18. O 18 é divisível por 2, porque terminou em 8, que é par, ok. É divisível por 3? Sim. 1 mais 8 vai dar quanto? 9. E 9 é divisível por 3. Agora, vamos pensar num exemplo que não seja. Então, ó, 18, perdão. O 18 é divisível por 6. 18 dividido por 6 dá 3, dá uma divisão exata, certo? Agora, se eu pensar, por exemplo, em um número que não seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Olha só o 39. 3 mais 9, 12. Ele vai ser divisível por 3. Mas por 2 não vai ser, ó. Não é um número par. Então, o 39, ele não vai ser divisível por 6, porque não obedece essa regra de ser divisível pelos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, essa é a regrinha para ser divisível por 6. Por 8, é parecida com a do 4, só que ao invés de serem os dois últimos, tem que ser os 3 últimos números, ó. Os 3 últimos números terminarem em 0 ou terminar em um número que seja divisível por 8. Por exemplo, poderia ser 3.256, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 exemplos de números que poderão ser divisíveis por 8. Vamos fazer o teste aqui, ó. 3.256 dividido por 8. Começando aqui, 4 vezes 8, 32, 5. 8 vezes 0, né? E 56, 8 vezes 7. Resto, 0. 3.256, ele é divisível por 8, porque ó, o 256 é um número que também vai ser divisível por 8, tudo bem? Agora aqui, ó. Por 9. Quando um número é divisível por 9? A regra do 9 é parecida com a 3, com a do 3. Quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Exemplo, 32. Será que o 32 vai ser divisível por 9? Ó, 3 mais 2 vai dar quanto? 5. 5 não é divisível por 9. Vamos pensar em outro número? O 81, ó. 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 9. Tudo bem? Por 10, por 100 e por 1000. Bem simples. Para ser divisível por 10, terminar com pelo menos um 0. Por exemplo, 740. Divisível por 10, porque terminou com um 0, ó. Posso ter 80, tá? E por 100, se por 10 é terminar em um 0, por 100 terminar com 2 zeros. Exemplo, 5.200 ou 300. Por 1000, seguindo a mesma regra, ó, terminar agora
com 3 zeros. Posso ter 8.000, posso ter 45.700.000. Tudo bem? Por zero, bem fácil, né? Com o final zero, é bem fácil da gente identificar quando é 10, 100 e 1.000. Tem que ter a mesma quantidade de zeros que tem esses números bases aqui, tá bom? E por 15, quando que eu sei que um número vai ser divisível por 15? Quando ele for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Uma coisa já nos ajuda. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Será que o 120, ele é divisível por 15? Ó, terminou em 0, é divisível por 5. Mas 1 mais 2 mais 0, somando nós temos 1 mais 2, 3. E 3 mais 0, 3. 3 é divisível por 3? É, portanto, 120 é divisível por 15. E se eu tivesse, por exemplo, o número 415. Será que 415 é divisível por 15? Termina em 5, que é divisível por 5. Vamos somar 4 mais 1, 5. 5 mais 5 dá 10. 10 não é divisível por 3, portanto, o 415 não é divisível por 15. Tudo bem, gente? Esse vídeo ficou um pouco extenso, porque as regrinhas aí individuais, elas exigem explicações bem detalhadinhas. No livro vocês encontram mais explicações e se tiverem dúvidas é só entrar em contato. Tudo bem? Obrigado, um abraço e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.